Houve uma época em que o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que todos os pensamentos e do seu coração eram continuamente maus. Então o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto os animais. Mas Noé achou graça diante dos olhos de Deus. De fato, a primeira vez que encontramos a palavra graça nas Escrituras é lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 8, ao se referir a Noé como um homem que foi salvo juntamente com a sua família pela graça de Deus. A história de Noé e sua família é a história da salvação de um homem e sua família pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. A maneira que Deus usou para julgar a terra foi através de um dilúvio. Mas antes Deus disse a Noé: Noé, constrói uma arca e faça ela de madeira e você cobrirá ela com betume, pois vou julgar a terra e todos os seus habitantes. Noé teve que trabalhar duro todos os dias. Com certeza não era um trabalho fácil, mas era digno. Muitas vezes tendo que suportar o calor do sol, muitas vezes tendo que suportar a zombaria dos espectadores, mas Noé trabalhou duro todos os dias, ele e seus filhos. O que mantinha Noé focado no seu trabalho era a sua expectativa, a sua esperança na salvação que Deus traria na vida deles. E aquilo manteve Noé trabalhando todos os dias, se esforçando, mas sempre naquela confiança. Quando nós, porventura, tiramos os nossos olhos do Senhor e da esperança que temos nele, da nossa salvação, e colocamos os nossos olhos só nesta vida, só no trabalho nesta terra, teremos trabalhado em vão. Se a nossa vida for só para trabalhar neste mundo e nesta terra, terá sido em vão. Uma vez o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. Interessante na história da Arca de Noé é que Deus deu a Noé todas as instruções de como seria a arca, todas as medidas de largura, de comprimento. Deus disse a Noé: faça um teto aí em cima, faça uma porta, coloque uma janela ali. Deus deu todas as instruções para que Noé não tivesse que improvisar durante a viagem, para que ele não tivesse que fazer remendos durante a navegação. Já pensou se Noé ele não tivesse seguido as instruções de Deus e durante a viagem ele tivesse que fazer remendos, ele tivesse que improvisar alguma coisa, porque com certeza ao não seguir as instruções de Deus, as coisas não iam dar certos. Talvez Noé colocaria seus filhos para correr com seus baldes, tirando a água, arrumando a arca. Quando nós, na nossa vida, não seguimos as instruções de Deus, as coisas podem dar errados. Muitas vezes, na nossa família, quando nós não seguimos as instruções de Deus, muitas vezes nós colocamos a nossa família, o nosso lar, os nossos filhos também em risco por causa de não seguir as instruções de Deus. Quando nós seguimos
as suas instruções, quando nós seguimos a sua vontade, nós podemos ter certeza de que nossa vida dá certo, que a nossa família pode dar certo, porque Deus não erra. Os planos de Deus são perfeitos e as suas instruções são corretas, as instruções da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Noé fez tudo o que o Senhor tinha lhe ordenado. Então Deus disse a Noé: agora entre na arca você e a sua família. E depois que Noé entrou, e sua família e os animais, Deus fechou a porta. Então começou o grande dilúvio. Durante vários e vários dias. A Bíblia diz que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Depois mais 150 dias até as águas descerem. O interessante é que durante todo esse período, Noé, sua família e todos os animais que estavam com ele na arca, eles foram guardados pela graça e pelo poder do Senhor. Essa é uma bela ilustração da salvação em Cristo Jesus. Desde o momento que Deus disse a Noé: constrói uma arca de madeira. Ele disse uma arca de madeira de gofer. Essa madeira, sabemos que ela é uma madeira que não apodrece. Significa que ela é incorruptível. Assim como foi Jesus Cristo. Deus também disse: revista a arca com betume. É interessante que a palavra para betume é cafar. E ela aparece mais de 70 vezes nas Escrituras. E é traduzida como expiação. Em outras palavras, Deus disse: revista a arca com expiação, para que as águas que representavam o juízo de Deus, elas não penetrassem na arca. Que bela ilustração daquele que está em Cristo Jesus. Porque nada de mal acontecerá contra ele. Quando vier o juízo de Deus, a ira vindoura, aquele que está em Cristo, ele está revestido do poder e guardado pela expiação de Jesus Cristo. E depois que a arca se deteve, parou, e Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez junto à sua família foi edificar um altar de adoração. A primeira coisa que Noé e sua família fizeram ao sair da arca foi adorar a Deus. Eles adoraram. E o meu coração seja o monte que pegou, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom,
deixará jamais.